A gente começar de fato. Pronto, está gravando. Então, oficialmente, muito boa noite. Eu me chamo Ian Walter, sou mentor lá do Tessin da Toga. Acho que alguns de vocês já me conhecem, se não conhecem de Story. Enfim, aqui sou eu. É muito prazer. Sou Mário. E meu nome é Mário, eu sou defensor público do Estado do Maranhão e assumo a cadeira de Penal e Processo Penal aqui no curso de discursivos do Tecendo as Linhas. Maravilha. Eu compartilho essa turma com o curso com o professor Mário. Já fui responsável pelas questões civil, processo civil, constitucional e administrativo. Então, nessa rodada experimental, a gente seguiu essa estratégia. Eu fiquei com a questão de direito civil, o professor Mário ficou com a questão de direito processual penal. É a área específica de atuação do professor Mário, ele adora direito penal e processual penal, ele corre na via, realmente. É isso aí. E tem muito a acrescentar, tenho certeza, para vocês hoje à noite, na resolução dessa questão de processo penal. Eu vou tentar pincelar aqui algumas coisas com vocês sobre a nossa questão de direito civil. Vamos lá, então? Vamos começar a primeira parte fazendo a leitura da nossa questão, do nosso enunciado de direito civil. Vou comentar inicialmente a questão de direito civil, depois eu passo a palavra para o professor Mário para comentar a questão de direito processual penal. Quem quiser intervir durante qualquer momento da aula, é para ser uma aula interativa, então fiquem completamente à vontade. Existe um recurso no rodapé de levantar a mão. Você pode clicar, levantar a mão, eu vejo que você levantou a mão e passo a palavra para você. Ou então, se quiser escrever no chat, enfim, qualquer coisa, pode escrever, que eu também fico acompanhando o chat ao longo da aula, tá certo? A estrutura do Tecendo Linhas, o Tecendo Linhas foi pensado como um curso de discursivas que também que englobe ou que possibilite uma compatibilização com o estudo de primeira fase. Então, desde os temas que são selecionados para o curso, são temas que são recorrentes ou incidentes das mais diversas fases dos certames de carreiras estaduais. Nosso foco são carreiras jurídicas estaduais. E nós temos orientação a mais, que pedir para o aluno, antes de resolver a rodada, fazer uma breve revisão ou estudar o tema da questão. Entenda, não é fazer a leitura da questão, pesquisar e responder a questão consultada. Não, o objetivo não é esse. O objetivo nós colocamos aqui, direito civil, responsabilidade civil, e direito processual penal, prisão e medidas cautelares diversas da prisão. Você se pensa, poxa, se eu tivesse na véspera de prova e eu soubesse que o meu assunto da prova é esse, o que é que eu estudaria? O que é que eu revisaria? Então você busca, a nossa orientação, Paula, é você buscar nos seus materiais uh, elementos ou por onde você estudou para revisar esses assuntos. Então, Giovana, você já sabendo que você tinha que revisar responsabilidade civil e direito civil, procuraria um fichamento de aula que você já tem, algumas jurisprudências para dar uma lida, enfim, fazer uma revisão. Agora também uma revisão também curta, sabe, Giovana? Não é nada para você tentar esgotar a matéria, porque a gente sabe que não dá tempo. E a ideia, Igor, é mais realmente pincelar como se apenas para você chegar com algum elemento material realmente de conteúdo na prova, porque nós queremos avaliar a capacidade de exposição de ideias. E se você não tem essa base, não revisou recentemente para estudar, para responder, fica um pouco difícil você conseguir expor isso, né? Então, Stephanie, depois de selecionado esse material, revisado, aí sim, é você e o Vadmecum. V. Nunes, é Vitória? É o V de Vitória? É? Tá, acho que sim. Então, Vitória, depois de selecionar esse material e feita essa revisão, é você e o Vadmecum para resolver a rodada, como se faz na maioria das provas discursivas. O Vadmecum é um grande aliado, meus senhores e minhas senhoras, porque é a partir dele que você consegue disparar diversos gatilhos na sua mente para resgatar alguns conteúdos e principalmente para fundamentar a sua resposta. Veja só, vocês vão perceber nos nossos espelhos, tanto o espelho meu como o do professor Mário, nós vamos disponibilizar lá no grupo. Nós vamos primeiro apresentar para vocês aqui e vamos disponibilizar no grupo para vocês estudarem também depois. Mas vocês vão ver tanto no espelho, no padrão de correção, quanto na atribuição de nota, o peso que se tem para citação e remissão de artigos legais.
Veja, se você está com o vade-mecum em mãos, na prova discursiva, o examinador espera que você faça remissões ao texto da lei. Não adianta, Igor, porque você sabe o artigo de cabeça, citar ou mencionar o entendimento do artigo, mas não dizer que você está falando do 189 do Código Civil, entendeu? Você tem que realmente fazer a remissão, abrir parênteses, com artigo 189 do CC, fecha parênteses, e sempre associando o seu texto com o fundamento legal, a fonte. De onde você tirou esse conhecimento? É entendimento da jurisprudência? É o entendimento doutrinário? Ou é letra de lei? Então, na prova discursiva, numa questão discursiva, meus senhores e minhas senhoras, se preocupem sempre em expor ou fundamentar corretamente de onde vem a sua resposta. E a letra da lei, por que eu estou focando na letra da lei? Porque eu estava falando do vade-mecum, que é nosso principal instrumento e arma numa segunda fase, numa prova discursiva. Tendo o vade-mecum em mãos, identifiquei qual é o principal instituto jurídico da questão, busco no meu vade-mecum esse instituto, faço uma leitura panorâmica desses artigos correlatos, e a partir disso, diversos outros elementos vão ser resgatados na minha mente, vão me proporcionar uma munição para poder escrever ou fundamentar bem, expor bem minhas ideias na hora da prova discursiva. Faz sentido essa observação que eu fiz? Alguém tem algum comentário? Tá tranquilo? Maravilha, então. Vamos prosseguir. Nas nossas aulas, a gente sempre pede ajuda para os alunos para fazer a leitura dos enunciados, enfim. Então, se alguém... Como vocês são tímidos, são novos, eu vou voluntariar vocês, tá bom? Então, Igor, começa para mim, por favor, lendo o enunciado da questão de direito civil, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Sirius, experiente e afamado advogado, com larga atuação junto ao Tribunal de Justiça do Estado X, em 10 de novembro de 2003, visitou diversos desembargadores deste tribunal em seus gabinetes para apresentar cópia de um documento bancário que aparentemente materializava suborno do desembargador Malfoy pela parte contrária que Sirius representava no processo 123-45, do qual era relator o desembargador Malfoy. Com efeito... Foi? Pode continuar. Com efeito, em 10 de novembro de 2003, o processo 123-45 foi efetivamente julgado, tendo o desembargador Malfoy proferido voto vencedor em desfavor da parte que Sirius representava. Em 10 de dezembro de 2004, a parte que Sirius representava no processo 123-45 apresentou exceção de suspeição, que não foi assinada por Sirius, apenas pela parte, no Tribunal de Justiça em face do desembargador Malfoy, juntando o documento bancário que no passado havia sido apresentado aos desembargadores por Sirius. Ao ser intimado para defender-se da suspeição, o desembargador Malfoy tomou conhecimento da existência desse documento e da imputação de suborno que lhe era feita. A exceção de suspeição, contudo, foi julgada improcedente, especialmente porque, durante a instrução, foi realizada a perícia que concluiu pela falsidade material do documento bancário. Com o resultado da perícia, o desembargador Malfoy representou a cliente de Sirius perante o Ministério Público Estadual, que instaurou o procedimento investigatório depois convertido em processo criminal. No curso dessa investigação, veio à tona, em 10 de setembro de 2005, no depoimento de 4 desembargadores, que o advogado Sirius utilizara o documento falso antes do julgamento do processo 12345, mostrando a desembargadores que também julgariam o processo em conversa em seus gabinetes. O desembargador Malfoy tomou conhecimento, então, da existência dessas conversas apenas nessa data, durante a oitiva dos outros desembargadores. Em 10 de novembro de 2007, o desembargador Malfoy ajuizou a ação de indenização por danos morais em face de Sirius, em razão das calúnias por ele realizadas em novembro de 2003 aos outros desembargadores. Muito obrigado, Igor. Então, nós trouxemos aqui nessa questão de direito civil um caso concreto, um caso até relativamente longo, mas que não é impossível de vir em prova, até pela formatação ficou parecendo que é maior do que é, mas facilitava melhor a leitura nessa exposição. É um caso interessante, porque ele aborda ou pincela diversos outros institutos, tanto direito processual civil, pegando até um pouco de penal aqui também, né?
mas o nosso foco ficou, né, nas questões, no que foi questionado, e realmente no âmbito do direito processo, no âmbito do direito civil, né? Que a gente fala de uma exceção de suspeição, a gente fala de um julgamento em tribunal, que tem desembargador, que tem relator. Então, são diversos, realmente, é uma questão de nível médio para difícil, esse enunciado. Então, não se assustem realmente. Mas vocês vão perceber que, por mais que uma situação hipotética descrita seja aparentemente complexa ou cheia de elementos, ah, são os comandos dos itens que devem nortear a nossa leitura. Então, isso que o Igor fez é o que você tem que fazer primeiramente. Chegou realmente, leu o caso concreto. Leu o caso concreto, parte para a leitura agora dos itens, e depois você faz a nova leitura do caso concreto, já focando em quais são os itens que você está em busca da resposta. A gente não vai ler o caso de novo, né? Mas só está passando estratégia que vocês podem adotar na resolução da questão de vocês. Então, ficou claro o caso, né? Um advogado apresentou para outros desembargadores um documento mostrando que o desembargador relator de um processo que ia julgá-lo, relator é aquele primeiro desembargador que conduz a votação colegiada no âmbito de um tribunal a respeito de um determinado caso. Vocês sabem que o juiz de primeiro grau é um juiz monocrático, ele é sozinho, ele decide por meio de sentença. Sobe para grau recursal num tribunal, nenhum desembargador. Há a possibilidade de ser monocrática de mérito, isso é fato, mas a regra dos órgãos colegiados é a prolação de acórdão. O acórdão, como o próprio nome já diz, é o entendimento que é acordado entre aqueles jogadores, entre aqueles pares, Giovana. Então, mais de um, em regra, são três, no mínimo três, vão se reunir para decidir, analisar se aquela sentença proferida pelo juízo de primeiro grau foi correta, né? Então, eles vão reanalisar de forma colegiada. E um deles é o relator, que é aquele que vai conduzir o processo, certo? Conduzir o voto. Nesse caso aqui, um advogado está dizendo que esse desembargador relator foi comprado, foi subornado. Em razão desse suborno, então ele ia voltar ou ia conduzir o processo de maneira desfavorável a ele. Certo. Então, a situação concreta narra basicamente isso, e narra que o desembargador tomou conhecimento desses fatos depois, houve uma exceção de suspeição que foi julgada improcedente porque o documento era falso. Então, Giovana, foi o que aconteceu. Na realidade, o desembargador não foi subornado. Isso ficou bem claro no enunciado. O enunciado não deixou dúvidas. Vamos ver então, Paula, o que a questão nos pede. Giovana, pode ler os itens para mim, por favor? A partir do caso narrado, responda fundamentadamente. A. A pretensão do desembargador Malfoy está fulminada pela prescrição? Para ler os outros itens também? Pode ler todos. Letra B. Se superada a prejudicial da prescrição, há elementos para configurar a responsabilidade civil de Sirius? C. Eventual demora no ajuizamento da ação de indenização pelo desembargador Malfoy interfere na fixação do quanto indenizatório? D. Considere hipoteticamente que houve a condenação de Sirius em sentença no pagamento de 60 salários mínimos a título de danos morais. Todavia, esse valor foi majorado em recurso de apelação para 1.000 salários mínimos e, por fim, em sede de recurso especial, foi reduzido para 500 salários mínimos. Quais os marcos iniciais de incidência dos juros moratórios e da correção monetária para fins de execução? Maravilha, muito obrigado. Então, feita essa leitura dos itens, vocês percebem até que uns itens antecipam ou dão mais ou menos a ideia de como é que é para ser respondido um item anterior, né, Daniela? Você percebe, ou já tem até, poxa, se a letra D está falando que ele foi condenado, por mais que seja hipoteticamente, né, em razão de responsabilidade civilmente, então não deve ter prescrição, você tem que ir brincando, Amanda, com esses elementos, ou sentindo o que a questão quer. Por isso, sempre faço a leitura de todos os itens, para depois, realmente, de fato, começar a resolver ou responder a questão. Tá? Vamos lá, então. Vamos fazer... Eu vou mostrar para vocês o nosso espelho dessa rodada. Tá? Eu não vou fazer a leitura completa do espelho, porque vocês vão ter esse espelho disponível para vocês lá no grupo, mas vou mostrar brevemente o que é que era esperado
e a partir disso vou ler a melhor resposta, uma resposta mais completa que recebi nessa rodada. E aí a gente vai corrigir juntos essa atividade, tá bom? Mas vejam só, o nosso padrão de correção do Tecendo Lias, a gente sempre trabalha, Guilherme, primeiramente com espaço para comentar a articulação do raciocínio jurídico, a capacidade de argumentação e aspectos microestruturais da resposta do aluno. Então, nesse espaço aqui inicial, eu e o professor Mário, a gente comenta na articulação de raciocínio a forma com que o aluno escolheu para elaborar sua resposta, Igor, se ela foi a mais adequada ou menos inadequada, dá sugestões, Aline, sobre formas de criação de parágrafo de introdução, se a introdução foi muito longa ou foi muito curta. Fala um pouco, Ana, do desenvolvimento, da conclusão, se houve encadeamento de ideias entre um argumento e outro. Então, Fernanda, tudo isso é abordado no âmbito de articulação de raciocínio. Nós buscamos analisar principalmente a fluidez do texto do aluno. Oi, Hermínia, pode falar. Hermínia levantou a mão. Tá. A Hermínia, ela escreveu aqui, ela levantou a mão, mas escreveu. Ela está questionando se a questão não mencionar que é para se embasar na jurisprudência, se é para basear somente no conhecimento jurídico ou pelo vademecum. Certo. No caso aqui, a gente não perguntou realmente em nenhum momento qual da base da jurisprudência, mas veja só, há um tripé de fundamentação de qualquer resposta discursiva, que é o mesmo tripé que você utiliza para estudar no teu estudo dia a dia: lei, doutrina e jurisprudência. Então, necessariamente, por mais que a questão não fale, até excelente da pontuação, Hermínia, a questão não falou, responda com base na jurisprudência do STJ. Mas, de fato, aqui é um precedente do STJ, e vários desses artigos, do que foi questionado aqui, tem que ser fundamentado na jurisprudência do STJ, tem súmula sobre esses assuntos, enfim. Então, você tem que sim que se valer da fonte da jurisprudência, mesmo a questão falando ou não, que é para você se embasar na jurisprudência. Se a questão fala expressamente que é com base na jurisprudência, é só o examinador te dando uma colher de chá a mais, facilitando o processo. Mas se ele não colocou que é para se basear na jurisprudência, ainda assim você tem que citar a jurisprudência. De preferência, no mínimo, a jurisprudência dominante. Se houver divergência do assunto na jurisprudência, aí o professor Mário vai trabalhar bem isso na questão dele de processo penal, tem que, numa questão discursiva, expor que existe essa divergência e indicar ainda qual é a predominante. Mas, assim, a jurisprudência é fonte relevantíssima para as questões discursivas, e eu falo muito para os meus alunos de mentoria, que estão estudando para a primeira fase e já fica com aquela ansiedade, aquela angústia. Nossa, eu quero já começar para a segunda fase, o que é que eu faço? Como é que eu posso encaixar o estudo de segunda fase no meu dia a dia? A primeira dica é: estude jurisprudência, porque é muito certo que nas questões discursivas a jurisprudência será cobrada. E por que isso? Pensa só, os examinadores, Amanda, nas provas discursivas, eles vão ter que ler de fato a resposta. E os examinadores, eles não são só professores, eles estão inseridos também nesse mundo jurídico, atuando como membro, em regra. Eles são juízes, são promotores, são defensores, enfim. Então, eles vão pegar algo do dia a dia deles. E o que é o direito em prática? O que é o direito aplicado? É a jurisprudência. É na jurisprudência que a letra da lei é de fato aplicada, e que está, entre aspas, viva, né? Então, pelo fato de a jurisprudência ser aquilo que está mais próximo da vida ou rotina do examinador, é isso, Giovana, que ele vai gostar de ler em 300, 400, 600 provas. Por isso que a jurisprudência é tão cobrada em provas discursivas. Então, tem sim que estudar sempre. A Vanessa está perguntando sobre letra. Quem tem problema com letra. O importante é a letra ser legível e você se buscar minimamente fazer um texto limpo. Não precisa a letra ser bonita, a letra tem que ser legível. Eu nem considero que minha letra seja bonita. Então, eu acho que nem os examinadores, se eles não têm letra bonita também, eles não podem ficar cobrando isso, né? Mas a própria apresentação do texto, a gente vai já conversar sobre isso, é um aspecto fundamental, é muito relevante. Vou já mostrar isso para vocês na hora que a gente estiver comentando a correção. Beleza?
Mas, assim, se a letra for realmente ilegível, tem caderno de caligrafia. Eu cheguei a fazer um período caderno de caligrafia, na época da escola ainda. Eu estava mais perto do ensino médio que do ensino fundamental. Mas fiz, ajuda. Não é um milagre, mas ajuda muito, tá? Então, a gente comenta, como eu falei para vocês, esse aspecto de articulação de raciocínio, justamente na capacidade de argumentação, Bruna. A gente avalia a capacidade do aluno fundamentar a sua resposta, tanto na remissão de artigos legais, quanto na citação de doutrina, quanto na fundamentação na jurisprudência predominante. Então, na capacidade de argumentação, a gente analisa de forma panorâmica e genérica isso. Fala, fulano, PC, você atende mais para esse aspecto de remissão legal, você está com vai de meco em mãos, o examinador espera isso, busque fundamentar mais, enfim. Nós fazemos essas observações e nos aspectos microestruturais é a correção de língua portuguesa. Apenas para familiarizar vocês nesse aspecto inicial aqui, ó. Uma página mais ou menos que a gente sempre fala sobre isso. Tá? Então, depois vem a parte do domínio do conhecimento jurídico. Vou fazer uma leitura bem panorâmica do espelho, mas no item A, a gente perguntava se a pretensão desbarrador Malfoy estava fundada pela prescrição. De fato, você, aluno, Andressa, pode tanto começar a tua resposta com um sim ou não, e depois fundamentar, como escrever um pouco e depois responder. Mas, assim, Flávia, tenta sempre entregar para o examinador a resposta que ele quer. Isso até prende a leitura dele, prende a atenção dele. Se você já começa, não, a pretensão do desembargador Malfoy não está fulminada pela prescrição. O examinador já vai olhar com, opa, esse aqui sabe o que está escrevendo, sabe, Erickson? Aí ele vai e continua lendo, mas aí, claro, você tem que fundamentar e tem que desenvolver. Mas também não adianta e não vai pontuar nada, Hermínia, se você só responder não, ponto, e pular para o item B. Aí foi uma resposta de questão objetiva. A questão discursiva não quer só isso. Uma principal dica, Gabriela, que nós damos na resolução de questões discursivas é pegar o principal instituto jurídico da questão e, de forma mesmo que breve, escrever, conceituar sobre ele, né? Então, prescrição é o principal instituto jurídico da letra A. Você falaria brevemente sobre o que é a prescrição. E aí, falar o que é tanto trazer tentar formular, Isadora, com base nos seus conhecimentos, um breve conceito do que seja prescrição, quanto principalmente fundamentar no Código Civil, onde é que está previsto o Instituto da Prescrição. Então, a gente traz um breve conceito e já traz um roteirinho do que você tem que fazer, Maiara, numa questão que trata de prescrição. Você tem que analisar de forma objetiva 3 elementos. O prazo legal. Então, diante de um caso concreto, de uma questão de prescrição, eu tenho que identificar em qual prazo essa situação se enquadra. Depois, Rafael, eu analiso a data do ajuizamento e da propositura da ação, porque esses dois dados, eles são bem objetivos, não tem como ter dúvidas, não tem como você ter dúvida do prazo legal do caso e nem da data da propositura da ação. Esses dois não tem divergência, enunciado não tem como confundir nisso. Mas aí, Samantha, o terceiro passo é você verificar o termo ACO da contagem. Ver se entre o termo ACO e a data de ajuizamento transcorreu ou não o prazo legal. Então, na construção da resposta de vocês, se esperava justamente isso, que você trabalhasse com esses 3 elementos. Com prazo, apresentasse. Não houve a pretensão de barra foi não está fundada pela prescrição. Por quê? No caso concreto, a prescrição vai ser de 3 anos, conforme o 206, parágrafo 3º, 5 do Código Civil. A ação foi ajuizada em tal data e o termo ACO é esse. É justamente sobre o termo ACO que nós temos uma certa divergência nesse caso concreto. Porque o termo ACO, Thaís, em regra, o termo ACO, em regra, de ações em se tratando de prescrição, ele é um dado objetivo, é a data efetiva da lesão. Mas existem algumas situações, como a desse caso específico, em que o STJ adota a teoria da accionata na vertente subjetiva, ou seja, não é da data efetiva da lesão, mas sim
da ciência da lesão. Então, você tinha que demonstrar esse conhecimento da parte da teoria da axionato da vertente subjetiva para fundamentar que, por mais que a lesão, de fato, tenha ocorrido nos idos de 2003, o ajuizamento dessa ação somente em 2007 não está fundado pela prescrição, porque somente em outra data, salvo engano, agora eu esqueci, em 2005, salvo engano, ele teve noção, ou teve conhecimento dessa lesão, tá certo? O Rafael está perguntando se vale a pena citar o nome do autor da doutrina para apresentar um conceito. Até uma pergunta que a gente recebeu na aula passada, não foi, professor Mário? Sobre a citação, menção de nome de autor de doutrina. Isso. Se constava em espelho, se podia constar em espelho, né? Uhum. E a nossa conclusão foi que você citar o nome de um autor de doutrina agrega a sua resposta, mas não é indispensável, mas agrega. Vai ser indispensável em uma determinada situação. No caso de que a gente está falando nem de doutrina, mas sim de teórico, né? Se nós temos um teórico que desenvolveu a teoria a respeito daquele instituto. Eu estou falando de classificação das constituições, eu estou em teoria geral, enfim, desculpa. A minha Siri, toda vez que eu falo o que eu não posso mais falar, ela abre aqui e atrapalha meu raciocínio. Mas, enfim, quando você estiver falando de teórico, estou falando norma pura, e aí eu teria da norma pura, vou falar de Hans Kelsen, enfim, quando a gente falar de teórico, você cita nome, tem que citar, é obrigado, mas para conceituar qualquer instituto específico, não há essa indispensabilidade. Não é isso, professor Mário? Exato. O espelho não vai exigir, em regra, a denominação de determinado autor. No entanto, se foi ele que desenvolveu a teoria, por exemplo, em direito constitucional, isso é muito comum. Existem questões bastante teóricas sobre, por exemplo, a teoria da Constituição, e aí ele vai precisar de o nome de um determinado examinador, né? Ou Kelsen, ou Kant, mas, por exemplo, em direito penal e processual penal, dificilmente vai constar no espelho o nome de algum doutrinador, salvo, por exemplo, eu poderia imaginar em uma questão de dosimetria da pena que pedisse que o nome da teoria da aplicação pelo sistema trifásico é a teoria Nelson-Hungria. Posso até imaginar que constasse no espelho. Mas, mais uma vez, não é porque ele é um doutrinador, é porque ele é o cara que desenvolveu a teoria, né? Então, assim, em regra, não tem necessidade. Também, né? Zaffaroni. Isso, Zaffaroni pode constar, se tiver, por exemplo, uma teoria da co-culpabilidade ou da vulnerabilidade. E aí você, agora sim, se você indicar o doutrinador, se você souber indicar, e souber indicar com certeza, não é para chutar, não. Não, o Renato Brasileiro deve falar isso aqui, então eu vou botar. Cuidado, porque o examinador pode saber se o Renato Brasileiro falou ou não. E se você estiver dizendo que foi o Renato Brasileiro nunca falou sobre isso, aí, meu amigo, você vai perder ponto com o examinador, porque ele vai olhar para todo o resto que você escreveu com desconfiança, já que você está tentando iludi-lo, né? Então, assim, só bote se você tiver certeza. Se não tiver certeza, nem bote. Maravilha, mas cabe um conforme a doutrina, e esse conforme a doutrina já supre, por exemplo, a citação, a remissão de nome de doutrinador. Obrigado, certeza. Professor. Imagina. Certo, em B, a gente perguntava se superada a prejudicial da prescrição, se haveria elementos para configurar a responsabilidade civil de Sírios, e nesse caso, você deveria trabalhar necessariamente com 927 e 186 do Código Civil, e trabalhar aqueles 3 elementos que a gente já mencionou: conduta, dano e nexo de causalidade. Muitos de vocês até chegaram e desenvolveram isso bem direitinho, mas faltou a conclusão. Então, dessa forma, resta caracterizada, entendeu? Não adianta só analisar os 3 itens de forma separada. Tem que apresentar também a conclusão. Você apresenta e indica com os elementos, assim, né? A conduta, porque em novembro de 2003 aconteceu isso. Também houve dano por conta disso. E há nexo de causalidade entre um e o outro, né? Fazer sempre esses links com os dados concretos que foram trazidos na questão. No item C, a gente questiona sobre se a eventual demora do ajustamento da ação interfere na fixação do ponto indenizatório, e aí você dá para fundamentar tanto pela letra da lei. O 944 fala que a indenização mede pela extensão do dano, em momento algum falou a respeito do tempo da propositura da ação,
e principalmente na jurisprudência recente do STJ, que fala isso. O ajuizamento da ação interferia na fixação do quantum indenizatório na vigência do Código Civil de 16, mas na vigência do Código Civil de 2002, não. Se ajuizar no dia anterior ao fim do prazo, ainda assim, isso não deve ser levado em consideração, porque esse prazo, não existe uma prescrição progressiva. Eu acho que o inteiro TO até comenta sobre isso, o inteiro TO da acórdão, que trata esse instituto. Não existe uma prescrição progressiva. Na medida que o tempo vai passando, vai diminuindo o direito à pretensão que foi violada, de se ver reparada civilmente. Não existe isso. Então, era para citar novamente a jurisprudência do STJ. E no item D, ele queria saber, na realidade, não era só os marcos, sabe, Stephanie? Não era só os marcos dos juros moratórios e da correção monetária, mas era principalmente que vocês falassem se foi do julgamento da sentença, ou se foi da sentença, se foi na reforma pela apelação, ou se foi no recurso especial, principalmente na questão da correção monetária. Porque é do arbitramento, mas no caso foram arbitradas 3 vezes, em 3 valores distintos. A sentença reconheceu, arbitrou na primeira vez. Veio a apelação, arbitrou uma segunda vez o valor. E no recurso especial, foi arbitrado na terceira e última vez, de forma definitiva. Aí o STJ já pacificou também que é do arbitramento final. Então, novamente, o STJ deveria ser citado nesse item. E aqui está o espelho, todo bonitinho, a distribuição de pontos. A distribuição de pontos, como vocês vão ver, sempre, indicação de artigo, citou o artigo, está lá pontuado com itens preciosos. Nós fizemos bem detalhado, sempre a menção ao artigo sendo pontuado, a indicação de forma bem, bem precisa. Vocês podem fazer essa correção depois comparando a resposta de vocês, procurando esses dados de forma mais objetiva, tá? E agora eu vou ler de forma breve a melhor resposta que a gente conseguiu. Na realidade, vou ler não, porque eu já falei demais, eu preciso de ajuda. Amanda, tu consegue enxergar? Consegue começar? Dá para ler? Pronto. Letra A. Letra A perguntava sobre... Essa questão aqui, ela foi um 8,5. Então, assim, o item A, o item B... O item A e o item B foi nota máxima. Então, tá tudo certo aqui no item A. Amanda, faça a leitura para a gente, por favor. A pretensão do desembargador Malfoy não está prescrita, considerando que ajuizou a ação em 10/11/2017 e a ciência do ato ilícito praticado pelo advogado Sirius se deu em 10/9/2005. Um minutinho. Vejam só que essa resposta começou a construção já entregando para o examinador o que ele queria na letra, o que ele perguntou. Está prescrito? Examinador, não está prescrita. E aí já trouxe os 2 termos, o termo de ajuizamento e o termo acorde de contagem. E agora a aluna, que foi de menina, essa resposta, vai fundamentar por que ela deu essa resposta inicial. Pode prosseguir, Amanda. É disso que a prescrição visa dar segurança jurídica de modo a eternizar, evitar uma eternização. Evitar uma eternização de pretensões e uma responsabilidade que se perpetua no tempo. Nesse contexto, vejam só, a aluna, ela já trouxe um breve conceito de prescrição. Conceitou de forma breve, gastou 2 linhas para isso, mas super, muito oportuno nessa colocação que ela fez, né? De conceituar de forma breve qual a importância. Conceituar também pode se relacionar com isso. Qual a importância do Instituto Jurídico? Você pensando isso, você já consegue elaborar uma resposta. Prossiga, Amanda, por favor. Nesse contexto, o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, prevê o prazo de 3 anos para prescrever a pretensão de reparação civil. Pronto. São algumas observações aqui, até a respeito da pergunta que a menina fez. A letra tem que ser bonita. O bonito é até relativo, né? Dizem que quem ama o feio, o bonito lhe parece. Essa letra aqui eu nem saberia dizer se é feia ou bonita, né? Depende de quem. É legível. É legível, né? É isso que importa.
Mas vejam aquilo que eu falei da apresentação do texto. Observou integralmente as margens iniciais. Também aqui as margens estão respeitadas. Não escreveu fora da linha. Escreveu sempre em cima da linha. É um texto bem pontuado. Você não vê rasuras, né? Um pequeno equívoco aqui que essa aluna cometeu foi de alguns pontos. Não existe esse ponto aqui. É CC sem ponto do Código Civil, tá? Ela usou esse ponto diversas vezes e isso foi penalizado nos aspectos microestruturais. Certo, pode continuar, Amanda. A regra esculpida no artigo 189 do Código Civil é que a prescrição começa a correr quando nasce a pretensão. Entre mentes, prevalece o entendimento de que o referido lapso temporal se inicia com a ciência inequívoca da violação do direito, conforme a teoria da actio nata, admitida pelo STJ, já que não há como se exigir o exercício da pretensão quando o titular do direito sequer tem ciência de que o direito existe. Pronto, muito obrigado. Outro aspecto sobre a construção dessa resposta, percebam os conectivos que foram utilizados. Vejam como o texto ficou fluido. Nesse contexto, entre mentes, entre uma ideia e outra, essa aluna ia fazendo essas conexões através dos conectivos, né? Que são esses elementos. Até mandei uma tabela, um livro que tem vários conectivos para vocês darem uma lida. É de fundamental importância utilizar o valete de conectivos para essa resposta ficar assim apresentável. Chamo muita atenção e até puxei a orelha de umas pessoas já aqui que eu tenho lido na resposta. Se citou nome em latim, palavras estrangeiras têm que vir entre aspas. Abre aspas e fecha aspas, tá? Aqui abriu, não fechou. Perderia ponto também. Mas vocês viram que transcorreu todo o padrão de resposta que foi abordado pela aluna. A Thaís está perguntando, certo, se é preciso colocar aqui o entendimento do STJ, é da jurisprudência. Thaís, é preciso sim que você indique aquilo que a gente chama de tirar a responsabilidade de você, né? O examinador, ele não quer saber da teórica Thaís Pessoa, ele não sabe quem é Thaís, na realidade a prova é desidentificada, entendeu? Mas ele quer que você demonstre, Thaís, que você conhece ou sabe quais são as fontes de sua resposta. Então, se você cita um entendimento, um raciocínio, você tem que citar quem é que traz ou defende ou sustenta isso. Não, isso é a jurisprudência que decide, ou tem entendimento pacífico nesse sentido. Então, sim relevante. Se não citar que é da jurisprudência e entendimento, com certeza é penalizado. O examinador pode sim penalizar se você não citar que isso é entendimento jurisprudencial, tá? Como de fato Ian, a gente... Oi. Boa noite, tudo bom? Oi, Rafael. Só aproveitando a pergunta aí, nesse caso eu poderia falar que era dos tribunais superiores ou tinha que falar que era do STJ de forma específica? É outra coisa que eu e o professor Mário... Eu sempre fico na dúvida. Questionado realmente. O ideal é você sabendo especificamente qual é o tribunal, que você seja o mais específico possível. É um entendimento do STJ, é um entendimento do STF. Em regra, se a matéria for constitucional, vai ser entendimento do STF. Se é infraconstitucional, do STJ. Mas também, como o professor Mário disse, você não tem muita certeza e muita segurança e ficar nessa dúvida, não chute se é de um ou de outro. Quanto mais específico, melhor. Se for súmula, Rafael, aí você tem que ser muito preciso mesmo. Se é entendimento simulado, você tem que dizer se é a súmula do STF ou do STJ. Se falar com um entendimento simulado, até pontua. Mas quanto mais específico for, melhor de você garantir sua pontuação e melhor, inclusive, para você recorrer depois. Mas, Ian, tá errado falar conforme entendimento de tribunais superiores? Não tá errado. Quanto mais específico for, melhor. Beleza? Beleza. E agora sim, se for entendimento que é divergente, o STJ entende de uma forma, o STF entende de outra, aí é obrigatório. É obrigatório você demonstrar como é que um entende, como é que o outro entende. Porque você não pode dizer conforme os tribunais superiores e falar uma coisa que não é pacífica. Tá? A Hermínia está perguntando dificuldade de objetividade nas questões discursivas. Hermínia, isso é treino, tá? Essa sua angústia se resolve só com treino, realmente, muito treino. Nesse caso aqui, nós trouxemos muita informação
para ser... E a gente costuma trabalhar muito nessa situação, né? De trazer muitas informações para serem expostas de forma concisa, em poucas linhas, porque isso é uma grande habilidade do candidato, que ainda tem que desenvolver no treino discursivas. Entregar muito, em pouco espaço, em pouco tempo também, né? Sobre a pressão de uma prova para o examinador. Isso faz parte da avaliação. Isso a gente consegue resolver realmente com o treino. Vamos prosseguir. Amanda, eu estou gostando muito da tua leitura. Vamos continuar contigo. Letra B. Na letra B, a gente perguntava se havia elementos para configurar a responsabilidade de Sírios. O que foi que a aluna respondeu? Há elementos para configurar a responsabilidade civil na forma do artigo 186 do Código Civil, com o artigo combinado com o artigo 927, ambos do Código Civil, ante a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, uma vez que o advogado utilizou documento falso que levava a crer que o desembargador Malfoy teria sido subordinado, presente assim, subornado, presente assim a violação à honra e à imagem e, portanto, a responsabilidade civil, na forma do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Maravilha. Vocês viram? Parecia que essa aluna estava respondendo olhando para o espelho, né? Mas olha essa habilidade, assim, de trazer os artigos que são fundamentais de serem mencionados, como eu falei, 186 e 927 do Código Civil, trabalhou os 3 elementos, é aqui que era importantíssimo demonstrar, e trabalhou com caso concreto, isso bem daqui, ó, que foi a principal deficiência de muitos, não trabalhar com os elementos da questão. E, novamente, ela começou respondendo, ó, há elementos, respondendo e entregando para o examinador o que ele queria ler. Tem sim elementos, examinador, e eu vou te provar, vou demonstrar para você como tem. E desenvolveu muito bem. Em 5 linhas, conseguiu responder de forma muito precisa o item B. Tranquilo. Vamos para o item C. No item C, a gente estava questionando se a eventual demora no ajuizamento da ação influenciaria na fixação do quanto. O que foi que a aluna respondeu, Amanda? Não, conforme o artigo 944 do Código Civil, o tempo decorrido para o ajuizamento da ação não deve influir na fixação do valor. Esse é o entendimento adotado, inclusive, pelo STJ. Maravilha. Foi uma resposta um pouco mais pobre, né, nesse item. Foi aqui que ela sofreu um pouco de penalização, mas ainda assim foi uma resposta boa, porque citou o 944, que o 944 do Código Civil fala que a indenização se mede pela extensão do dano, no momento algum fala de tempo, então o tempo não é um requisito, o tempo, a demora para a ajuizamentação não é um requisito para fixação, e falou que o STJ entende isso. Só perdeu mais porque não falou qual era o entendimento antigo da STJ, antigamente, mas aqui é um plus, sabe? A gente pontuou meio ponto. Ian, necessariamente o examinador vai querer saber isso, vai dar uma pontuação. Não, mas é que a gente busca, não necessariamente, mas é que a gente busca mostrar a resposta de forma mais completa possível, para vocês se sentirem estimulados a trabalhar com todos esses elementos, tá? Só um minuto. A Vanessa está perguntando se tem uma sequência preferencial, né? Conceito, natureza jurídica e elementos do instituto e resposta para a pergunta. Vanessa, não há algo taxativo. É muito realmente a partir da prática e da vivência com as questões discursivas que você vai começar a sentir e da forma que a questão foi formulada também. Né? Varia se é uma questão que é um texto dissertativo para trabalhar diversos elementos, ou se é uma pergunta direta. Tudo isso que você pontuou, de fato, tem que vir na sua resposta. Mas, se a pergunta é direta, nós sugerimos, primeiro, uma resposta direta, prosseguida em sequência do desenvolvimento da sua argumentação. Porque isso evita que você esqueça de entregar a conclusão da sua resposta para o examinador, e tudo que você vier depois da tua resposta direta é fundamentação, é lucro, é o que vai estar somando e agregando a tua nota. Tá bom? Maravilha. Ian, você falou que foi uma resposta um pouco pobre. Além, né, desse entendimento anterior, que você falou que ela poderia ter citado do STJ, teria mais alguma coisa para dar uma incrementada? Porque, assim, ela foi bem objetiva, né? Então...
Não, foi pobre só por conta disso, que não falou da Ah, evolução tá. da jurisprudência da STJ. Entendi. Ela poderia ter trabalhado um pouco mais do 944, dizendo, porque o Hum, 944 fala apenas da extensão do dano, não fala do tempo aham. recurso. Isso ficou subentendido. E como eu e o professor Mário, a gente se cansa de falar isso nas correções. Não existe subentendido em prova discursiva. Ou você escreveu, ou você não escreveu. Se você, Aham. eu acho que escreveu. Não, você não escreveu. Tem que ficar bem claro realmente, sabe? O examinador, ele faz uma correção muito cara crachá. E ele não vai ficar procurando nas entrelinhas se você escreveu ou não, tá? Uhum. Maravilha. Item D. Aí item D é aquela questão dos marcos iniciais, né? Vamos lá, Amanda, lê a resposta dela. Conforme o artigo 398 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade extracontratual, considera-se em mora o devedor desde o evento danoso. Entendimento este constante também na súmula 54 do STJ. Em relação à correção monetária, sua incidência será a partir da decisão que fixou, em definitivo, o quanto o indenizator, conforme o entendimento da STJ e súmula 362 do aludido tribunal. Tudo certo, tudo correto. Mas aqui ela cometeu um erro que todo mundo cometeu, assim, aquele erro mais recorrente, que foi não citar os marcos. Ó, o evento danoso, tá? Mas a questão dizia qual foi o dia do evento danoso. Então era desde 10 de novembro de 2003. Faltou citar isso. Tá? E quando foi a fixação em definitivo do valor? A fixação em definitivo se deu com o julgamento do recurso especial da STJ. Faltaram só esses dois elementos para ter pontuado aqui, aí seria quase 10, né? E 10 em tecendo linha de fato não existe. Então, é isso. Senhores, alguma dúvida, alguma questão a respeito dessa questão de direito civil? E só Oi. interessante. Nossa, eu mal educada, a outra menina levantou a mão primeiro que eu. Não, pode falar. Mas é interessante, pelo menos é o primeiro contato com o curso de discursiva que eu tô tendo, é interessante, assim, que a gente acha, né, que tem que escrever bastante e acabar com, sabe, enrolar. Nossa, é tão sucinto, é tão objetivo e é tão completo, né? Pelo menos pela resposta dela aqui, que não é um bicho de sete cabeças, né? A gente acha que a gente tem que escrever umas alegações finais na questão discursiva, e não é isso. É simplesmente um super objetivo, sucinto e possível, né? É isso que a gente quer mostrar para vocês, sabe, Amanda? O simples não é legal. O elegante aqui é ser simples, né, professor Mário? O elegante é ser simples. Você construir frases com ordem direta, expor direitinho qual é a sua ideia. Aqui não está pedindo nada demais. Aqui, essa nota foi um 8,4, né? Foi uma nota muito, muito alta, mas trabalhando de forma bastante simples com os institutos. Fala, professor Mário. Essa questão que tu falou, Ian, e como a Amanda ressaltou, a gente tem a impressão, principalmente quando você nunca fez prova discursiva, de que você precisa elaborar um texto lindo, maravilhoso, sei lá, um machado de A6, para que o examinador lhe note ali e dê uma nota boa. Mas, na verdade, o examinador não dá a mínima para o seu estilo. Ele quer que você, como o Ian falou, o cara crachá. Ele quer que você pontue e deixe claro para ele qual é a sua resposta. Então, a intenção de um curso discursivo é você conseguir... você pode até ter o conteúdo. Se você não souber embrulhar esse conteúdo num papel assim vistoso, bonito e que seja direto para o examinador, ele vai olhar com outros olhos para a sua resposta. Agora, se você conseguir ser precisa, ser sucinta, ser clara, ser objetiva, o examinador vai adorar a sua resposta. A letra pode até não ser tão bonita, você pode até errar a ortografia, você pode até errar vírgula, ponto, alguma coisa desse tipo, mas se você conseguir deixar claro que você sabe, que você tem conhecimento daquilo ali, pronto, você vai pontuar. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Mas você precisa desenvolver uma determinada técnica para saber apresentar o conteúdo que você deve ter ali já na discursiva, né? E é algo que só se aprende realmente fazendo, né, professor Mário? Só realmente treinando que você consegue desenvolver isso. Antes de passar a palavra para o senhor, o Antônio está perguntando se vale a pena colocar entendimento de enunciado de jornada de direito civil, sabendo que existe enunciado de jornada civil sobre o assunto ou de qualquer outra jornada, pontua como doutrina. Nesse caso específico, não precisa citar o número, tá? É só realmente falar que existe enunciado nesse sentido e tal. Se você lembra,
vale muito, agrega a sua resposta. É um plus, algo que o examinador vai, nossa, esse candidato aqui se lembra até do enunciado, enfim. E a Bruna está questionando, mas acho que essa resposta aqui da Bruna é melhor para o professor Mário responder já, que já até enquadra na resposta dele. Você tá vendo a pergunta dela, professor? Não, deixa eu ver aqui. A Bruna pergunta, quando não temos certeza sobre qual tribunal superior entende de determinada maneira, basta mencionar tribunais superiores ou se perde ponto por não especificar se é do STJ ou do STF? A gente até já tinha comentado isso, é o seguinte, Bruno. Em regra, basta você dizer que é de acordo com a jurisprudência, de acordo com os tribunais superiores, não tem problema. Se você souber se esse entendimento é do STJ ou do STF, melhor ainda. Porque muitas vezes o espelho vai constar que esse é o entendimento do STJ, ou esse é o entendimento do STF. Se esse entendimento for sumulado, você precisa indicar que esse entendimento é um enunciado de súmula do STJ, ou esse entendimento é de um enunciado de súmula do STF, certo? E existem, por fim, entendimentos que são divergentes entre o STF e o STJ. Então, nesse caso, você tem que ter muito cuidado ao apontar que esse é o entendimento dos tribunais superiores, porque pode ser só o entendimento do STJ ou só o entendimento do STF. Então, nesse caso, você precisa discriminar exatamente de quem é o entendimento, tá? Maravilha. Professor Mário, palavra toda sua. Desculpa até por eu ter me delongado um pouquinho mais, mas como fui apresentar a estrutura do curso, não, imagina. Acabei pegando... É bom que muita coisa que tu falou, na verdade, eu vou só fazer menção, porque é muita coisa que a gente sempre bate, né? E não é que, na verdade, é ser repetitivo, mas são orientações que vocês precisam absorver, que vocês precisam assimilar. Tá? São coisas que a gente não aprende na universidade e não aprende estudando para a prova objetiva. Tá? Então, é coisa que você precisa realmente treinar num curso de prova discursiva. A nossa questão de processo penal tratava sobre medidas cautelares, então a gente fez uma questão de prisão preventiva. Tá? Como o Ian falou, não sei se todo mundo estava na aula, a gente varia muito as questões. Então, tem questão que a gente cobra uma questão dissertativa, mostra um caso concreto, pede para você dissertar sobre o caso. Ou a gente apresenta um caso concreto e faz perguntas diretas. Aí não. Como é um tema que está muito em voga, tem muita discussão na doutrina e na jurisprudência, eu preferi fazer perguntas diretas, só que pode até parecer simples à primeira vista. Só que cada uma dessas perguntas tem várias nuances. Então, qual era a intenção dessa questão? Era mostrar se vocês sabiam, se os alunos sabiam, todas as divergências doutrinárias, os entendimentos jurisprudenciais, porque cada uma dessas letras tem divergência doutrinária e tem um entendimento jurisprudencial dominante. Tá? Então, isso é essencial mostrar. Como o Ian já falou, mas eu faço questão de ressaltar, para você fazer uma questão completa, uma questão discursiva completa, o ideal é que você siga um roteiro. Qual é esse roteiro? Você faz uma breve introdução em que você apresenta as definições, a natureza, a característica, as bases, porque você só consegue construir a sua resposta depois de você fazer a sua fundação. A fundação é justamente a apresentação dessa introdução. Depois disso, depois dessa introdução, você apresenta as referências legislativas, tá? A referência constitucional, então esse é um tema previsto na Constituição, ou esse é um tema previsto na lei tal, artigo tal, certo? Depois você apresenta o entendimento doutrinário e jurisprudencial e, por fim, quando você está fazendo uma prova para a Defensoria Pública ou para Ministério Público principalmente, ou até mesmo para delegado, em que existem posições próprias da carreira, é importante que você faça o reforço ao final de qual é a posição adotada pela carreira. Dou um exemplo, em provas de Defensoria Pública, muitas vezes, a doutrina minoritária é a doutrina defendida pela carreira. Então, você precisa reforçar que essa é a doutrina defendida pela carreira e você vai deixar claro que esse é o seu posicionamento, tá? Porque há uma prova que se destina a aprovar candidatos com aquele perfil, tá certo? Tem uma pergunta aí, Ian? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vanessa. Professor, qual é a forma correta para mencionar os artigos? Por exemplo, artigo CP ou artigo.c.p. A forma também interfere na pontuação? Não bota C.P não, é CP. Tá? Então, artigo, você pode botar artigo 7 do CP, o artigo 7 do Código Penal, ou art.7 do CP. Tá? Só não pode botar C.P. Não tem problema. Normalmente a gente bota art.7,CP, porque assim você economiza linhas. Só não pode esquecer também as vírgulas, porque muitas vezes a CESP faz estrago aí nessas vírgulas de referência legislativa. Tira muito ponto. Por exemplo, na prova do MP Piauí,
eu lembro que a CESP fez um estrago danado nessa questão das vírgulas em referência legislativa, não foi, Ian? Foi sim. Bem crucial. Agora, na realidade, está até mais tranquilo, professor Mário, porque o CNMP pacificou que não pode mais aplicar a fórmula do CESP, o CNJ já pacificou também que não pode aplicar a fórmula do CESP, mas ainda assim isso interfere contra algumas outras bancas, porque é a língua portuguesa, né? É a forma correta de se escrever. Então, você sabendo escrever de acordo com os padrões, escreva de acordo com os padrões, é o melhor, fica mais apresentável seu texto. Isso, perfeito. Então, pessoal, vamos lá. Vamos ler a questão e depois a gente passa para analisar rapidamente o padrão de resposta, tá? Eu vou ler aqui para vocês. A prisão preventiva teve sua disciplina legal sensivelmente alterada com a entrada em vigor da Lei nº 13964 de 2019, o pacote anticrime. É inegável que, com as alterações trazidas pelo legislador, o ordenamento tenta reforçar o sistema acusatório. Além disso, algumas mudanças legais almejam definir com maior precisão lacunas históricas referentes ao tema da prisão preventiva. Com base nas alterações legais, responda as seguintes perguntas, denotando os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema. Letra A. A prisão preventiva pode ser decretada de ofício? Letra B. Acerca da revisão periódica prevista no artigo 316 do Código de Processo Penal, qual o efeito decorrente do descumprimento do prazo legal? E letra C. De quem há competência para revisar a prisão preventiva, do juiz que a decretou ou do tribunal em sua atuação como órgão revisor? Apenas uma primeira observação, eu já deixei claro no enunciado que eu queria que fossem mencionados os itens A, B e C antes de cada texto, tá? Mas algumas respostas que chegaram não vieram com essa discriminação, tá? Então é o seguinte, quando a pergunta vier com os tópicos, são subtópicos definidos, A, B e C, o ideal é que você responda dessa forma, mesmo que não conste essa observação como eu fiz constar. Então, mesmo que não conste expressamente, o ideal é que você subdivida. Letra A, e aí bota a resposta. Letra B, bota a resposta. Letra C, bota a resposta. Tá certo? Pode passar para o padrão de resposta, por favor, Ian? Então, vamos lá. Como o Ian falou, inicialmente, nas correções, a gente já faz um comentário sobre a articulação do raciocínio, sobre a capacidade de argumentação, sobre os erros estruturais de português, de gramática, tá? Essa parte é muito importante para você desenvolver a escrita, tá? É claro que um curso discursiva vai melhorar a sua parte técnica, o seu conhecimento jurídico, isso é indubitável, até porque a proposta aqui é que você estude antes o tema para depois responder a pergunta. Então, querendo ou não, você revisa muito e se aprofunda no tema, tá? Só que a parte de escrita também é fundamental. Eu percebi que muitas das respostas pecaram por falhas na articulação do raciocínio, na capacidade de argumentação, muitos errinhos simples que a gente corrige aqui, tá? Que a gente consegue corrigir. Por exemplo, muitos alunos começaram a resposta direto apresentando o cerne da questão. Então, por exemplo, na letra A, pergunta se cabe prisão de ofício. Muitas respostas são o seguinte, não cabe mais prisão de ofício depois da entrada em vigor da lei anticrime. Não é bem assim. Primeiro você faz uma rápida introdução sobre o tema. Então, qual seria uma rápida introdução sobre o tema? Prisão preventiva. Se a questão fala sobre prisão preventiva, fale rapidamente sobre prisão preventiva. O que é? Então, pode baixar um pouquinho aí, por favor? Pronto. A prisão preventiva, então, é uma medida cautelar, né, uma forma de prisão que, no curso do processo, ou mesmo na fase de investigação policial, pode ser decretado quando presentes determinados requisitos. Quais são eles? O fumus comitis delicti, que são os indícios de autoria ou participação e a prova da existência do crime, e o periculum libertatis. O periculum libertatis nada mais é do que aqueles fundamentos, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal. Então, é importante que você pusesse isso rapidamente ali, 2, 3 linhas, tá? A maioria não fez, a maioria foi direto para a resposta. De qualquer forma, qual era a primeira pergunta? A primeira pergunta era, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício? O que acontece? Antes da lei anticrime, era pacífico que o juízo podia decretar de ofício a prisão preventiva durante o processo. Na fase de investigação não poderia, isso também já foi fruto de reformas do Código de Processo Penal, mas ainda era admitida a decretação da prisão preventiva durante o processo. Com a entrada em vigor da lei anticrime, o reforço ao sistema acusatório, que foi a clara intenção do legislador, ficou evidente que essa situação da decretação da prisão preventiva de ofício ia de encontro ao sistema acusatório. E por essa razão, o artigo 311 do Código de Processo Penal passou a prever expressamente que a prisão preventiva só pode ser decretada a requerimento da acusação,
tá? Ou do Ministério Público, ou do querelante, ou representante da autoridade policial. Isso aí tinha que constar na sua resposta. Então, tinha que constar a indicação legislativa, que é o artigo 311, o paralelo entre como era a situação antes e depois do pacote anticrime, a questão do reforço do sistema acusatório, tudo isso aí é fundamento para a resposta. Além disso, era necessário discriminar cada uma das situações que ainda são polêmicas na doutrina. Quais são? A conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício ainda é admitida? Bem, há uma discussão na doutrina, ainda há discussão na doutrina. A parte majoritária da doutrina entende que não mais é possível essa conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, porque o artigo 311 teria deixado claro que o juiz não mais pode decretar a prisão preventiva de ofício. E foi assim que o STJ e o STF também decidiram. Então, não bastava dizer, não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício, porque assim entende o STJ. Não basta citar que esse é o entendimento do STJ. Você precisa apresentar os fundamentos, quais são as razões para esse entendimento. Então, respeito ao sistema acusatório, é o artigo 311, é a mudança do paradigma? Sim, são esses os fundamentos. E isso foi o que balizou o STJ em sua decisão, assim como o STF. O segundo ponto era a possibilidade de redecretação de prisão cautelar no curso do processo. Então, a prisão cautelar, como qualquer outra medida cautelar, ela é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, ela seguia pelo momento. As mudanças nas circunstâncias podem mudar o status da medida cautelar. Ela pode voltar a ser decretada ou pode ser revogada. Então, o que é que acontece? O artigo 282, parágrafo 5º, diz que o juiz pode redecretar de ofício medida cautelar anteriormente decretada. E aí cabe a pergunta, então prisão preventiva também pode ser decretada de ofício nesse caso, nesse particular? Mais uma vez, nós temos divergência na doutrina, e aí vocês precisavam apontar. Uma parte da doutrina entende que não, pelo mesmo raciocínio já apontado, respeito ao sistema acusatório. O artigo 311 do Código de Processo Penal não ressalva nenhum caso, não resguarda nenhuma exceção. Por outro lado, uma parte minoritária, eu diria hoje, da doutrina, diz que ainda é possível por aplicação expressa do dispositivo legal. Já existe entendimento jurisprudencial? Não existe entendimento específico sobre o tema. Acontece que o STF no HC 188.888 de Minas Gerais disse que em qualquer situação não cabe mais prisão preventiva de ofício. Veja que ele não botou em qualquer situação, vírgula, salvo no caso de redecretação de medida cautelar nos termos do artigo 282, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Não, em qualquer situação, em juízo ou no curso da investigação penal. Então, a gente passa a crer, passa a presumir de que o entendimento do STF vai ser o mesmo se eventualmente ele for desafiado sobre o tema. E, por fim, o último ponto da resposta da letra A seria a apresentação da polêmica referente ao artigo 20 da Lei Maria da Penha. Existe o artigo 20 da Lei Maria da Penha, que ele é anterior às primeiras reformas do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva. Então, nele ainda seria possível a decretação da prisão preventiva de ofício, mesmo na fase de investigação, assim como na fase processual. Ora, mais uma vez nós temos discrepância na doutrina. E aí vocês teriam que falar. Não precisa discorrer de forma longa sobre a discrepância na doutrina, basta dizer, uma parte minoritária da doutrina entende assim, outra parte entende assim, e esse é o entendimento encampado pela jurisprudência. Mais ou menos esse é o roteiro que a gente pede que vocês sigam, tá? E aí eu reforço o entendimento de que não existe um julgado, um precedente específico sobre o tema, mas os precedentes que já existem do STJ e do STF nos levam a crer de que esse dispositivo também estaria incluído naquele entendimento de que não cabe mais prisão preventiva de ofício, tá? A letra B era sobre a revisão periódica. E aí eu percebi que muitos alunos foram direto para a resposta. Então a resposta era, a revisão periódica prevista no artigo 316 do Código de Processo Penal, qual o efeito decorrente desse cumprimento do prazo legal? E aí muitos alunos já falaram, o efeito decorrente desse cumprimento do prazo legal é a ilegalidade da prisão. Que aí você não está dizendo se esse é o entendimento da lei, se esse é o entendimento da doutrina, se esse é o entendimento da jurisprudência, você largou a mão de todo mundo. É o que a gente falou mais cedo. Sempre acompanhe as suas respostas de um amparo, de uma muleta ali. Qual é a muleta? É a lei. É o entendimento doutrinário, é o entendimento jurisprudencial, certo? Então, sempre busquem esse amparo. Nesse caso, a lei diz que, o artigo 316 diz que, esgotado o prazo de 90 dias, se não houver revisão de ofício pelo juiz, a prisão se torna ilegal. Prisão ilegal precisa ser relaxada. Então, essa era a introdução. O que é a revisão periódica, a previsão legal, artigo 316, e a consequência legal.
O segundo ponto era, qual o entendimento doutrinário? Mais uma vez, nós temos duas posições. A posição majoritária, até então, dizia que, bem, o dispositivo é expresso, a lei é expressa. Ultrapassado esse prazo de 90 dias, a prisão se torna ilegal. E aí uma doutrina minoritária dizia que não, que na verdade isso era só um mandamento para que ao final desses 90 dias o juiz fosse obrigado a revisar a necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva, tá? O que foi que aconteceu? O STJ entendeu, juntamente com essa doutrina minoritária, assim como o STF, no sentido de que a inobservância desse prazo nonagesimal, desse prazo de 90 dias, não implica no automático relaxamento da prisão. Tá? Na verdade, seria um mandamento, como diz a doutrina minoritária, ou até então minoritária, para reavaliar a legalidade ou não daquela prisão. Tá? Então, era necessário apresentar essa rápida definição, a referência legislativa, os entendimentos doutrinários e arremeter com o entendimento jurisprudencial. Tá bom? Por fim, a última pergunta era, de quem é a competência para revisar a prisão preventiva? Do juiz que a decretou ou do tribunal em sua atuação como órgão revisor? Vejam que isso aí é como se fosse um anexo da última pergunta, né? É como se fosse uma continuação da última pergunta. É o mesmo tema, mais uma vez, sobre prisão preventiva, sobre revisão periódica, melhor dizendo. Então, não precisava fazer mais uma vez uma introdução sobre revisão periódica. Aqui você tem que ser esperto, né? Se na letra B você já fez uma introdução sobre revisão periódica, aí você vai estar gastando linha fazendo de novo. Então, nesse caso, sim, você pode ir direto para a resposta. Qual a resposta? Mais uma vez, nós temos uma questão com divergência na doutrina, com polêmica na doutrina. Uma parte da doutrina entende que a competência é do juiz que decretou a prisão, seguindo a linha da lei, porque a lei diz que a competência é do juízo que decretou a prisão. Tá? Outra parte da doutrina diz que vai depender de quem estiver com o processo. Então, por exemplo, se o processo já está com o tribunal como órgão revisor, cabe a ele fazer essa revisão periódica. Se o processo ainda está em primeiro grau com o juízo que originariamente decretou a prisão preventiva, cabe a ele reavaliar após os 90 dias. Qual foi o entendimento jurisprudencial? O STJ entendeu que, na verdade, vai sempre caber ao juízo que originariamente decretou a prisão preventiva, certo? Então, sempre vai caber ao juízo que originariamente decretou a prisão preventiva. É assim que diz a lei, o STJ seguiu o entendimento expresso na lei, tá bom? Ian, será que tu conseguiria botar a resposta do Igor? Consigo. Obrigado. Só a distribuição de pontos aqui, né? Isso, o espelho, como vocês podem ver, sempre fazendo alusão ao entendimento doutrinário e ao entendimento jurisprudencial, bem como a referência legislativa, artigo 311, artigo 282, parágrafo 5º, artigo 20, artigo 316, parágrafo único. Porque é importante, como o Ian disse, que se você está fazendo a prova com o vademecum, você precisa fazer uso dele. Não basta você, o examinador sabe que eu estou fazendo uso, então não vou nem gastar a linha botando a lei. Não, vai sempre constar no espelho a lei. Se o examinador lhe permitiu utilizar a vademecum, ele quer que você conste expressamente ali qual é a previsão legal, tá? Só um minuto, já estou abrindo. O Igor pergunta. Quando há divergência, especialmente quando uma tese é diametralmente o oposto da outra, basta mencionar que, apesar do entendimento em sentido contrário, predomina a tese de que... Igor, não vejo problema nessa abordagem, tá? O ideal é que você realmente seja econômico quando for abordar, porque você vai ter que abordar, no mínimo, duas posições doutrinárias e a posição jurisprudencial. Por isso que eu dei aquela orientação, né? De que você apresente as duas posições doutrinárias e utilize a que foi encampada pela jurisprudência para anexar logo com o entendimento jurisprudencial. Então você começa, por exemplo, pelo entendimento minoritário, depois apresenta o entendimento majoritário e diz, assim entende o STJ, ou assim entende o STF, tá certo? Pronto. Igor, tu lê tua resposta para a gente, por favor? Leio. Vamos lá. As modificações impostas pela Lei 13964 de 2019, no Código de Processo Penal, revelam de forma evidente a intenção do legislador em vedar a decretação de medidas cautelares de ofício, exigindo expressamente o artigo 282, parágrafo 1º da lei adjetiva, o requerimento das partes ou no curso da investigação do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Igualmente, é o artigo 311 do Código de Processo Penal. O artigo 311 do Código de Processo Penal exigiu para a decretação da prisão preventiva requerimento do Ministério Público, do querelante
ou assistente, ou representação da autoridade policial. Então, Beleza, só um instante. Então, para vocês verem, ó, aquela questão da letra. A letra do Igor não é nenhuma Mona Lisa, nenhum Da Vinci aí, não. É até meio desafiadora. Tanto que ele está tendo dificuldade em descobrir aí qual é o hieroglifo que ele escreveu, entendeu? Mas eu consegui entender. O ideal é que você consiga fazer uma letra que eu não tenha muita dificuldade para distinguir o que é, porque eu posso me cansar. Imaginem que o examinador tem 2.000 respostas para corrigir. Na hora que ele vê uma resposta lá com a letra feia, ele não vai fazer o menor esforço para tentar distinguir qual é a resposta, tá? Então, basta ser legível. A do Igor, para mim, é legível. Então, consegui ler tudo e pontuar tudo. Só uma outra observação. Vejam que ele fez uma introdução a respeito do tema, da lei anticrime, da alteração, de como era antes, de como passou a ser, mas deixou de fazer a introdução sobre prisão preventiva. Viu, Igor? Bastava 2, 3 linhas ali para falar o que é prisão preventiva, quais são os requisitos, qual é a previsão legal, tá certo? Uhum. Pode continuar, está na linha 8. Tal conclusão é ainda corroborada com os julgados recentes dos tribunais superiores, rechaçando em uníssono a possibilidade de agir o magistrado de ofício nessa hipótese, sob pena de violação ao sistema acusatório e da inércia de jurisdição. Anote-se ainda que quando o legislador quis autorizar a atuação de ofício do juiz, como fez quanto à possibilidade de revogar a prisão cautelar, o fez expressamente, de modo que a leitura sistematizada da reforma endossa o aqui exposto. Olha, muito bem escrito, viu, Igor? Primeiramente, são frases bem construídas, tu usa bem os conectivos, o texto está bem fluido. Eu gostei da exposição do teu raciocínio, tá? Mostra que você escreve bem, tá? Você escreve bem. Então, pontuou aí, basicamente, no cerne da questão. Então, não cabe mais a decretação da prisão preventiva de ofício em respeito ao sistema acusatório, tá? Ele apontou que essa posição é corroborada pelos julgados recentes dos tribunais superiores, então não precisou dizer que esse é o entendimento do STJ, ou que esse é o entendimento do STF, até porque, nesse caso, o STJ e o STF têm o mesmo entendimento, tá? Então, aqui, os tribunais superiores estava ótimo, estava de bom tamanho, estava excelente, tá? Faltou dizer só a polêmica da doutrina referente à conversão da prisão em flagrante em preventivo, a redecretação da prisão cautelar e ao artigo 20 da Lei Maria da Penha. Tá? Então, não basta apresentar aquele entendimento amplo, panorâmico. Normalmente, quando se faz uma questão dessa, e principalmente que eu fiz uma questão aparentemente curta, só apenas 3 letras, é porque tem muito pano para manga. Então, nesse caso, a letra A tinha uma gama de questões muito ampla para que fossem exploradas, tá? Então, faltou só esses pontos aí, mas foi uma boa resposta. Pode ler a letra B, por favor. O artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, impõe a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva em decisão fundamentada a cada 90 dias, sob pena de tornar-se segregação cautelar ilegal. Pronto, Igor. Ó, isso é uma introdução rápida, breve e efetiva. Ele fez a referência legislativa, ele apresentou rapidamente o que é a revisão periódica e qual a consequência legal. Pontuou em cheio nesse primeiro subtópico. Pode continuar aí. Em interpretação da norma, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, contudo, que o descumprimento de tal prazo não enseja a automática libertação do preso, atraindo, por consequência, aos sujeitos processuais o dever de provocar o juízo, a fim de que este se manifeste, então, acerca da manutenção da prisão. Perfeito. Só faltou uma coisa, Igor. Tu não apresentou a divergência doutrinária. Existe uma corrente minoritária na doutrina, capitaneada, por exemplo, pelo Renato Brasileiro, no sentido de que a previsão legal é expressa e é direta. Passar os 90 dias, a prisão se torna ilegal. Então, tinha que ter apresentado esse entendimento doutrinário, mas tu apresentou o entendimento jurisprudencial, que é também um entendimento doutrinário, né? E a introdução com a referência legislativa. Então, fez uma boa pontuação mesmo assim, tá? Pode responder, pode ler a letra C, por favor. Conforme entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a competência para a revisão da prisão preventiva, na forma do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, é do juízo que a decreta, não havendo como estender tal obrigação aos órgãos recursais, seja porque a lei prevê que ela se destina ao emissor da ordem de prisão, seja porque tal interpretação extensiva importaria no assoberbamento dos graus recursais. Pronto.
Essa resposta foi muito boa, Igor, mas eu aproveito para fazer uma observação em relação à construção do teu raciocínio. Percebe que da linha 24 até a linha 30, tu fez uma única frase. É só uma frase. Isso tudo aí. Não tem um ponto aí no meio. O que acontece? Eu não sei se tu percebeu, mas até na tua leitura teve algumas travadas. Né? Quando tu se alonga demais na construção da frase, acaba se perdendo. Apesar disso, a tua resposta não ficou muito boa. Por uma frase tão longa, a resposta não ficou bem, até bem fluida. Mas se tu tivesse, por exemplo, substituído na linha 27 esse não havendo por um ponto e depois não há como estender tal obrigação aos órgãos recursais, por exemplo, entendeu? Bem aí já facilita, tu já quebraria a tua frase em duas e já facilitaria muito a fluidez do teu texto, tá? Mas, de qualquer forma, percebe que tu foi direto para a resposta da questão, o que, na verdade, era permitido nesse caso, porque tu já fez uma introdução sobre revisão periódica na resposta da letra B. Então, fazer uma nova revisão seria até perder linhas, né? Gastar linhas desnecessariamente. Agora, o que faltou aí? Apresentar o entendimento minoritário da doutrina, tá? Então, assim, fez bem também em apresentar não só o entendimento jurisprudencial, mas em expor as razões por trás do entendimento. Quais são? É assim que a lei diz, não há como estender tal obrigação aos órgãos recursais, porque a lei prevê que ela se destina ao emissor da ordem de prisão, ou porque tal interpretação extensiva importaria como é aí, na linha 29? Assoberbamento. No assoberbamento dos graus recursais, tá certo? Então, assim, muito bom, apresentou o entendimento jurisprudencial, apresentou as razões por trás dele, fez a referência legislativa, só faltou aí para pontuar em cheio o entendimento doutrinário minoritário. Mas, no geral, foi uma resposta muito boa, tá bom, Igor? Obrigado. Então, Ian, é isso, né? Foi uma das melhores respostas, a do Igor, mas também teve outras respostas muito boas. A resposta da Cibele Caroline, da Vivian Doimo, não sei, desculpa, da Vanessa Teixeira Nunes, da Fernanda Mayumi, da Mayara Olmen, foram as que mais me chamaram a atenção, tá? Foram respostas boas. Nenhuma foi, assim, completa, porque nenhuma seguiu aquele roteirinho básico de apresentar a introdução, o entendimento doutrinário jurisprudencial, tá? Apresentar as razões por trás do entendimento jurisprudencial, mas todas foram muito boas. Ou seja, é como tu falou no começo lá, já tem o conteúdo, são pessoas que claramente uma pergunta dessa, ela se foca a perceber se o aluno está antenado na jurisprudência, basicamente é isso, né? Nos temas mais divergentes na doutrina atualmente, assim como nos entendimentos jurisprudenciais mais recentes. E aí muitos mostraram que sim, que estão antenados, né? Assim, por exemplo, o Igor. Só falta melhorar essa apresentação, porque isso aqui, para uma resposta nota 10, está muito perto. Está muito perto de fechar um gabarito, né, com uma resposta dessa. Maravilha, o Igor realmente se saiu muito bem, é excepcional. Professor, Mário, tem uma pergunta da Bruna específica para o senhor. Deixa eu olhar. Bruna, professor, pensando na prova da Defensoria do Rio de Janeiro, por onde estudar para sabermos qual a posição institucional, tanto para a área de penal como a de civil? Bruna, na de civil eu vou ficar te devendo. Na de penal, eu diria que se você quer um entendimento crítico sobre processo penal, vá de Auri Lopes Júnior. Além de ter uma redação limpa, assim, eu me espelho nesse cara para melhorar a minha escrita. Então, a escrita dele é muito boa. Além disso, ele expõe os posicionamentos mais críticos de forma que eu não sei se alguém consegue não se filiar a ele. Tá? É muito difícil, porque ele é muito bom em argumentar. Então, querendo ou não, ele te contamina, no bom sentido. Na parte de penal, tem o Paulo Queiroz, da Juspodium, tem também tem um livro da editora De Plácido, do Leonardo Schmidt do Bem, que sempre apresenta também as doutrinas minoritárias, né, que são as que a gente mais defende. Mas se tu quiser uma coisa rápida, professor, não tenho tempo, como é que eu vou conseguir? Pega os enunciados da Defensoria do Rio de Janeiro. A Defensoria do Rio de Janeiro tem vários enunciados, então, assim, para ela cobrar isso aí na prova é um pulo. E, além disso, um dos examinadores da parte criminal, agora não vou lembrar o nome dele, mas um dos examinadores, dá uma olhada lá, é o único homem da parte penal e processo penal. Ele tem uma obra justamente sobre as mudanças do pacote anticrime na esfera penal. Então, se isso aí não for cobrado na prova do Rio de Janeiro, eu não sei o que vai ser cobrado, tá certo? O primeiro autor que eu mencionei foi o Auri Lopes Júnior, de processo penal. Tá? Se você não gostar do Auri Lopes Júnior, o que eu acho muito difícil, mas se você não gostar do Auri Lopes Júnior, tem o Gustavo Badaró também, que é muito bom e também tem esse viés crítico bem forte.
Maravilha. Então, é isso. Essa sistemática, meus senhores e minhas senhoras, que a gente adota no nosso curso regular de discursivas a cada semana, quinzenalmente, né, um mês, são 2 rodadas. Uma semana o aluno responde, na realidade recebe na sexta-feira e tem até a terça-feira seguinte para devolver para a nossa correção. Aí inicia um prazo de terça-feira até quinta-feira da outra semana, que a gente devolve o material corrigido, e depois de entregue todas as correções, é que nós temos essa aula ao vivo, que é mais ou menos nessa pegada. A gente tentou reproduzir o máximo possível do curso para vocês, né? Algumas pessoas, professor Mário, já estavam me atentando aqui no privado, perguntando se ainda dá para entrar no curso, como é que funciona o curso. E aí, só para fazer essa, né, deixar essa resposta aqui para todo mundo compartilhar, o curso foi pensado de forma, primeiramente, para conciliar com o estudo de objetivo, né, porque são rodadas quinzenais, então não é toda semana você tem que dedicar tempo para resolver. A diferença é que também tem questão de continuidade administrativa, que nessa rodada experimental a gente não colocou. Tá? Os temas são fixados previamente. Então, assim, Ian, tem um nexo, é obrigatório fazer o primeiro mês para fazer o segundo, depois o terceiro? Não, um mês não depende do outro, né? Os temas são todos independentes entre si. A questão é só a quantidade de exposição que você vai passando a respeito de correção e vai melhorando, mas um mês é completamente independente do outro. A gente não aceita ingressar na metade do mês. Então, assim, começou o mês, só pode entrar depois do mês seguinte. Nós estamos agora começando, cada rodada são 3 disciplinas, Rafael. A primeira rodada de cada mês é civil, processo civil e constitucional. A segunda rodada é processo civil, penal e administrativo. Então, sempre vai ter uma questão de cada matéria no mês, das 6 principais matérias das carreiras jurídicas, certo? Nós vamos começar agora o terceiro mês na sexta-feira, né, professor Mário? Sexta-feira, dia Sim. 12. Dia 12. Processo penal, civil e... Não, é o inverso. Civil, processo penal e civil, constitucional. Tá civil, certo, processo penal e constitucional. Exatamente. Eu vou mandar para vocês lá no grupo o conteúdo programático dos próximos 3 meses. Então, quem quiser interesse, humanística a gente não cobra especificamente, mas algumas questões de constitucional a gente tangencia assuntos que são cobrados em formação humanística. A primeira rodada dessa turma 2, a galera detestou em constitucional. Acho que a média foi 4, foi 3, foi uma média lá embaixo. Mas o que a gente se preocupa sempre, né? E é até importante destacar, a nota é apenas um número. O que importa realmente são os comentários. Tem vários alunos, o professor Mário está cansado de ouvir. Nossa, professor, eu tirei assim um 3, mas eu estou tão feliz porque vocês me apontaram que foi que eu errei, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso crescer. E ao longo do curso vai melhorando. E aí, nesse sentido, querendo ou não, uma resposta com a nota 8, a gente tem muito menos a comentar da resposta do que uma resposta nível 3. Então, o aluno que tirou 3, ele recebeu 20 páginas de comentário de como melhorar. E o que eu percebi, até algo que eu vou repetir na quinta-feira, mas o que eu percebi é que muitos alunos da rodada passada seguiram à risca os comentários que a gente fez e melhoraram absurdamente. Inclusive, a melhor nota dessa rodada aqui foi de um aluno que tinha tirado uma nota tipo 2,5, 3 na passada. E ela tirou 8,5 agora. Então, assim, que pulo, né? Que salto. A pessoa melhorou absurdamente com alguns apontamentos, né? Isso que realiza a gente nessa Nossa, de demais. de ser instrutor, né? Sim, Guilherme claro. levantou a mão. Por favor, Guilherme, pode falar. Foi sem querer, perdão. Foi sem querer? Tá, tranquilo. Não, sem problema, então. Certo. E a respeito especificamente de valores, eu também vou botar lá no grupo, mas eu andei conversando com o professor Mário, a gente decidiu repetir para quem quiser os valores de lançamento. Então tá com um desconto muito bacana para quem fez a rodada experimental, para quem participou de tudo isso, até quinta-feira, porque a turma já começa na sexta, nesse mês 3. Vou botar direitinho lá os valores para vocês, mas a gente vai conceder um desconto bem interessante para quem quiser entrar agora no curso, repetindo os valores de lançamento. E eu não quero fazer agora, que eu gostei dos assuntos do mês 4, posso entrar no mês 4? Posso. Posso fazer só o mês 3, sentir se gostei, depois volto. À vontade. Aqui as portas estão sempre abertas, assim. Claro, a gente também tem um limite máximo de alunos, né, professor Mário? Porque a gente precisa... É exaustivo fazer a correção individualizada e tudo mais. É muito exaustivo
para a gente, tá? A gente também, para manter a qualidade, nós temos o limite máximo de alunos, mas quem está com a gente vai sempre garantindo já essa matrícula de um mês para o outro, enfim. E quem faz a correção somos nós mesmos, né? Então, assim, exige não só tempo, mas também que a gente, por exemplo, eu faço de noite, né? Trabalho como defensor público de manhã, de tarde, de noite, vou corrigir as questões. Então, se fosse, por exemplo, 100 alunos, eu não ia fazer mais nada da vida, né? Porque demora muito para você corrigir direitinho, com qualidade, né? Fazendo todos os apontamentos. E isso é importante, né? É isso que importa, na verdade. Lendo a correção, você sente... A gente não mostrou, né, professor Mário, mas após cada item de conteúdo jurídico, a gente abre uma caixinha e comenta. Fulano de tal, nesse ponto aqui, a gente vai descontar a nota, porque você não mencionou isso no espelho. Não tem só aquela parte do espelho final dando a nota, não, tá? A gente sempre justifica por que está tirando, por que está dando a pontuação. Para você sempre se situar e se nortear também. Então é isso. A gente que agradece pela confiança, pelo interesse, pela adesão. Ficamos surpresos. Quase 70 pessoas se inscreveram nessa rodada experimental. A gente, enfim, se coloca realmente de braços abertos. A dúvida se tiver a respeito de concurso público. Eu falo mais de MP e magistratura, o professor Mário já sabe mais de defensoria a respeito dos concursos específicos. Então, fiquem... uma perfeita união, né, professor Mário? Isso, exato. Então é isso. Que precisar, a gente está sempre à disposição. Vou parar aqui a gravação. Daqui a pouco já coloco lá no grupo e já vou mandar os padrões de correção também.